Bom dia, irmãos e irmãs. Graças ao Senhor, porque mais uma vez nós temos esse privilégio de estarmos aqui juntos, em torno do Senhor mesmo. Como isso é algo precioso para nós. Na reunião de domingo passado, o Senhor nos falou que nós precisamos discernir a voz procedente do trono, pois muitas coisas nós ainda devemos passar, mas a chave é onde está o nosso coração. O que irá nos preservar neste tempo será o depósito do Senhor que há em nós. A medida de Deus em nós irá nos capacitar a viver esse tempo do fim. Então, como nós precisamos esse tempo estar atentos ao falar do Senhor, considerar a voz do Senhor, aquilo que Ele tem manifestado a nós nesse tempo. E graças ao Senhor que nesta manhã nós podemos mais uma vez estarmos aqui reunidos. Eu sei que o desejo de muitos é nós podermos estar em um só lugar, mas como foi já mencionado aqui nesta manhã, nós estamos em um só lugar, e esse lugar é o Senhor. Bendito seja o nosso Senhor, que tem esse lugar para nós nele mesmo. E que mais uma vez, nessa manhã, nós possamos ser conduzidos pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor, nesta manhã. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos, que se encontra aqui em Eclesiastes, capítulo 9, e o verso 8. O texto aqui, Eclesiastes 9, 8, ele diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Vamos ter mais uma palavra de oração? Pai, no nome de Jesus, nós te bendizemos nesta manhã. Estamos aqui reunidos debaixo do nome do Senhor. Senhor, e como nós carecemos da tua graça, como nós carecemos da tua bondade. Senhor, que o teu amor, a tua bondade, a tua graça, Senhor, possa inundar, Senhor, cada lar nesta manhã, Senhor. Senhor, cada um dos nossos irmãos venham ser tocados, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade. Se há alguém precisando de exortação, que o Senhor mesmo possa exortar esses corações. Se há alguém que necessita de um consolo, que o teu Espírito seja o consolo, Senhor, em cada casa neste momento. Nós oramos a ti, Senhor, libere a tua palavra sobre nós nesta manhã, Senhor. Abre o teu céu sobre nós, porque nós somos um povo carente do Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, Senhor, a ouvirmos a tua palavra, a recebermos a tua palavra, a discernirmos a tua voz. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Graças ao Senhor, irmãos. Nós podemos ver nesse texto, onde diz que em todo o tempo. Eu sei que a questão do tempo é algo muito peculiar para todos nós. Nós não temos controle sobre o tempo, não sabemos ainda, o tempo que nós teremos aqui nesta terra, mas uma coisa é certa, o Senhor, Ele nos deu um tempo. E nesse tempo nós precisamos viver de maneira que nós venhamos agradar ao Senhor. No livro aqui de Eclesiastes, logo no início, capítulo 3, nós vamos ver que há um tempo próprio para todo propósito. E aqui a palavra ela está falando de estações, está falando como se houvesse tempos dentro do tempo. No capítulo 3, aqui de Eclesiastes, nós podemos ver 14 itens que eles são duais, em oposição. Na realidade, são 7 grupos de 2. Se nós olharmos cada versículo, a partir do versículo 2, nós vamos poder ver essas expressões. E é tão maravilhoso porque lá nós podemos ver que
vai dizer que há tempo para todo o propósito. No capítulo 8, no verso 5, diz que o coração do sábio, ele conhece o tempo e o modo. Ou seja, nós precisamos viver nesse presente tempo em que nós estamos, tendo discernimento, tendo percepção. E essa foi uma das advertências do domingo passado. A necessidade que nós temos de termos percepção, termos verdadeiramente, quer dizer, um coração atento. Por quê? Para que quando nós possamos ouvir, aí vem o noivo, nós estarmos preparados. E se nós olharmos, quer dizer, o que é propósito? Na Bíblia fala de intenções humanas governadas pelos desígnios da providência divina. Então, quer dizer, há um tempo para todo propósito. E aí nós temos esse versículo 8 do capítulo 9 que diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Ou seja, por um lado nós temos, quer dizer, várias estações, nós temos vários espaços de tempo, onde muitas coisas vão acontecer, inclusive duais. Nós podemos ver, quer dizer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar. Há tempo de chorar, mas também há tempo de rir. Há tempo de guerra, há tempo de paz. Talvez alguém possa dizer, olha, isso é tempo de trabalhar. Outros podem dizer, olha, isso é tempo de ficar em casa. Mas não é isso que esse texto específico, nesta manhã, ele quer dizer. Não é de uma fração do tempo. Mas ele está dizendo que em todo o tempo. Quer dizer, é algo para toda a nossa vida. Em todas as circunstâncias, em todos os lugares. Depende também se é um adolescente, se é um jovem, se é um adulto, se é um idoso. Né? Quer dizer, em todo o tempo da nossa vida. Sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. É muito interessante porque o versículo ele começa dizendo acerca das nossas vestes, que elas devem sempre ser alvas, devem sempre ser brancas, limpas e sem pecado. Por quê? Porque elas foram alvejadas no sangue do Cordeiro. É isso que nós podemos ler em Apocalipse, no capítulo 7, né? Que nós alvejamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Se nós olharmos para a segunda parte desse versículo, ele vai falar que jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Né? Quando nós vemos o significado dessa palavra, do óleo, está falando que do óleo da unção, que é um escudo que nos cobre por inteiro, para que o maligno ele não tenha poder de nos tocar. A palavra ungido, né, é o ato de ungir com óleo, mas refere-se ao costume de ungir com óleo para consagrar e para santificar. Então, esse é um tempo. Muitas das pessoas estão vivendo em suas casas, recolhidos. Alguns ficaram, outros ainda continuam. Mas, de fato, o que é que nós estamos fazendo em casa? Tudo bem, nós não tínhamos tempo de estar em casa. Eu sei que a maioria não tinha esse tempo, mas tudo bem, foi dado esse tempo agora por essas circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas, na realidade, o que nós estamos fazendo em casa? Veja que o texto ele é muito enfático. Ele fala, quer dizer, em todo esse tempo. Primeiro, a questão das nossas vestes alvas, mas também ele fala, quer dizer, desse óleo, da unção sobre nós, de termos uma vida consagrada, uma vida separada. A nossa vida, ela deve ser para o Senhor. A unção na Bíblia, ela nos fala de capacitação, mas também de habilitação para vivermos esses últimos dias. Esse é o desejo do Senhor, nos habilitar, nos capacitar para vivermos uma vida santa, uma vida consagrada a Ele. Se nós observarmos em todo o mover de Deus, isso nós vamos ver que é uma corrente de vida. Porque se nós temos a palavra do Senhor, a qual nos diz que em todo tempo nós precisamos ter essas vestes alvas, nós precisamos ter o óleo sobre a nossa cabeça.
Talvez você pode pensar, mas como eu vou fazer isso? Deus, ele nos deu um padrão. Deus, ele nos deu uma referência. Eu sei que hoje, quer dizer, o mundo, ele está em convulsão, exatamente por falta de padrão, por falta de referência. Se nós olharmos, quer dizer, o contexto político, social em que nós vivemos, seja no caso aqui no Brasil, seja, quer dizer, em todos os países, nós vamos viver, quer dizer, um caos. Por que um caos? Porque nós não temos padrão, nós não temos referência. O mundo ele tem perdido padrão e referência, mas nós, a igreja, nós, os santos, aqueles que foram chamados pelo Senhor, aqueles que tiveram as suas vestes alvejadas pelo sangue do Cordeiro, esses não, eles têm um padrão, porque Deus nos deu um padrão, Ele nos deu o seu Filho, e Ele é padrão para nós nesse presente tempo. Ou seja, o cristão, diante de qualquer circunstância, ele deveria perguntar: o que faria Jesus em uma situação como essa? Tem sido essa a disposição do seu coração? Que isso possa ser realidade na nossa vida. Talvez você fale, não, mas Jesus, ele é um padrão muito alto, ele é um padrão divino, ele é um padrão celestial, eu não consigo alcançar esse padrão. Isso é verdade, mas ele também ele é humano. Jesus, ele tomou a forma humana, ele veio, ele viveu a nossa vida. Se você olhar, você, mas Jesus é aquele que ressuscitou, sim, mas ele também ele morreu. E ele morreu por mim e por você, tendo em vista isso, de nos habilitar para esta realidade. Se nós considerarmos, quer dizer, que a verdadeira obra de Deus, ela é realizada pelo Espírito Santo, que nos introduz nessa realidade dos fatos espirituais. E foi exatamente isso que ele disse, que quando ele estava para subir, ele disse que ele enviaria o Consolador, e que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E que esse Espírito, ele é o Espírito da verdade, ou seja, é o Espírito da realidade. É aquele que nos levaria a viver toda a realidade da palavra de Deus. É aquele que nos levaria a viver toda a realidade daquilo que o Senhor tem dado a nós como um depósito nesse tempo. Ou seja, irmãos e irmãs, há uma provisão de Deus para nós vivermos em todo o tempo com as nossas vestes alvas, para nós vivermos em todo o tempo com o óleo sobre a nossa cabeça. Isso não é algo que Deus exigiu de nós, mas que Ele não nos deu também como providência com o seu Espírito Santo. E um exemplo de como nós precisamos conhecer a luz de Deus, esse importante assunto, está registrado em Apocalipse, no capítulo 3. Eu gostaria de ler com os irmãos esse texto. Apocalipse 3, o verso de número 17. Ele vai dizer assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te, veja o conselho do Senhor aqui, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Veja aqui, irmãos, esta repreensão aqui da igreja de Laodiceia. Ora, ele fala para que enriqueças. Ele está falando aqui de realidade espiritual. Estamos falando de vestiduras brancas, ou seja, os verdadeiros atos de justiça daqueles que foram justificados por Cristo Jesus. Expõe a questão da nudez, isso nos fala de pobreza espiritual. Nos fala de colírio, para que nós tenhamos visão espiritual, para que vejas o que? A realidade espiritual. Ou seja, essa carta, ela é uma verdadeira palavra de advertência para a igreja em nossos dias. Tudo que nós vivermos,
e fizermos sem realidade espiritual, ele será totalmente desprovido de vida e proveito para nós. Isso nós podemos ver desde o momento em que nós cremos no Senhor, quando nós somos batizados. Ora, se nós não tocarmos a realidade espiritual daquilo que é o batismo, que diferença isso faz para nós? Será apenas imersão em água. Mas em Colossenses, no capítulo 2, o verso 12, nos diz que, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual fostes igualmente ressuscitado. Ou seja, no batismo nós temos uma realidade espiritual, que é sermos sepultados juntamente com Cristo, mas também ressuscitar juntamente com Cristo. Podemos ver isso também na mesa do Senhor, quando o Senhor Jesus diz, isto é o meu corpo. Ele está falando de uma realidade espiritual. Quando ele diz, isto é o meu sangue. Somente aqueles que tocam a realidade espiritual da mesa do Senhor, da realidade daquilo que é o corpo do Senhor, da realidade daquilo que é essa nova aliança no sangue do Senhor, é que pode, de fato, viver esta vida, como diz aqui o texto, em todo o tempo, sejam alva as tuas vestes. Em todo o tempo, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça, essa unção, essa capacitação, essa habilitação que nós precisamos para esse tempo. Ou seja, somente aqueles que tocaram essa realidade da vida espiritual é que podem orar e cantar dentro de uma prisão, ali com aquelas grades cerradas. Por quê? Porque existe na realidade vida, existe a unção do Espírito. Irmãos, e como hoje os cristãos estão desprovidos de realidade espiritual, como estão desprovidos da verdade que o Senhor tem falado a nós nesse tempo. Mas nós precisamos, mais do que nunca, voltar aos pés do Senhor nesta manhã. Porque pode acontecer de pessoas precisarem de pão e o Senhor dizer, dai-lhe vós mesmo de comer. O que na realidade nós temos? O que é, de fato, realidade para nós? Será se nós, de fato, falando, não temos, teremos que buscar pão? Ou será se, de fato, nós temos algo nesse tempo de angústia, tempo de desespero, tempo de medo, tempo onde muitos ritos têm sido mudados, onde novas práticas têm inserido? Qual tem sido a nossa posição? Qual tem sido a nossa palavra? A nossa palavra é se nós somos de acordo com a posição A ou B, da decisão A e B dos nossos governantes. Não é isso que o Senhor tem falado a nós, mas Ele tem falado o quê? De nós ouvirmos uma voz procedente do trono de Deus. Isso deve ganhar o nosso coração. Nós precisamos ser ricas espiritualmente. E a pessoa rica espiritualmente são aquelas que têm uma história com Deus. Nós não podemos falar de riqueza espiritual através de conhecimento intelectual. Não é nós conhecermos acerca das riquezas espirituais, mas é se de fato nós temos tocado essa verdade. É se de fato nós temos olhado para a palavra de Deus. E aí nós podemos dizer, verdadeiramente, nós tocamos essa verdade. Verdadeiramente, isso tem sido a minha vida, tem sido a minha experiência. Porque quantas vezes, pelas histórias e experiências amargas de alguns irmãos, nós podemos desfrutar da riqueza da igreja. Muitas das vezes, doenças são para riquezas da igreja. Muitas das vezes, frustrações são para a riqueza da igreja. O que determina se nós somos úteis ou não é a extensão da obra do Espírito Santo em nós. Irmãos, esse é um tempo no qual nós precisamos voltar para o Senhor em consagração das nossas vidas, em buscarmos viver uma vida de retidão diante do Senhor, em vivermos uma vida que agrada ao Senhor, que satisfaz ao Senhor. Se nós olharmos lá em Mateus, no capítulo 24, nós vamos ver a verdade acerca ali do servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa,
para dar o sustento a seu tempo. E ele diz, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. No capítulo 25, logo a seguir, nós ouvimos essa palavra recentemente acerca das 10 virgens, onde fala ali também daquelas que são prudentes, mas também nos fala de um grupo, de algumas nécias que não estavam, de virgens nécias, que não estavam preparadas, que não havia essa porção do azeite. Irmãos, e o que define para nós a realidade espiritual da vida cristã é o quanto desse depósito do azeite nós temos em nós. É quanto da luz do Senhor tem brilhado em nós nesses dias. Esse não é um tempo de nós vivermos em escuridão. Nós temos lá em Isaías, no capítulo 21, o encargo de domar, onde temos aquela interrogação, guardas, a que horas estamos da noite? A que horas estamos da noite? Eu sei que a hora, ela é uma referência para nós como dentro do tempo. Nós podemos olhar e ver que nós estamos vivendo em um tempo de trevas, um tempo de densas trevas. Então nós precisamos ter essa percepção, como diz o texto lá de Eclesiastes, no capítulo 8, verso 5, o coração sábio, ele discerne não só a questão do tempo, mas também o modo. Esse é um tempo no qual nós precisamos ter discernimento, sermos encontrados, quer dizer, como esse servo fiel e prudente. Se nós observarmos aqui, nós vamos ver que servo é o caráter daqueles que foram chamados pelo Senhor. Prudente é aquele que, de fato, estão atentos ao seu Senhor. Se nós lermos em Mateus, no capítulo 7, nós vamos ver ali, é muito claro, é muito enfático, diz que o servo prudente, ele é comparado àquele que fez a sua edificação sobre a rocha, aquele que cavou profundamente, e diz que, na realidade, esse servo prudente é aqueles que ouvem e guardam a palavra do Senhor. Então, esse é um tempo em que nós precisamos, mais do que nunca, tocar a realidade do depósito que o Senhor já fez em nós como igreja do Senhor nesse tempo. Que o Espírito Santo ele possa prosseguir falando ao seu coração. Que o Espírito Santo ele possa te habilitar, te capacitar para esse tempo em que nós estamos vivendo nesses dias. Que nesta manhã nós possamos mais uma vez comer o pão, tomar o cálice, cheios da vida do Senhor, tocando a realidade desta vida maravilhosa do Senhor. Nesse instante, eu gostaria de orar juntamente com os irmãos. Feche os seus olhos. Logo em seguida, o Humberto estará nos conduzindo diante da mesa do Senhor. E que a palavra do Senhor ela possa ser viva e eficaz no seu coração, nesta manhã, neste dia e nesta semana, para a glória e louvor do nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos nesta manhã, Senhor. Porque como igreja do Senhor, aqui nós estamos reunidos. Senhor, e nós cremos no trabalhar do Teu Espírito Santo em nós. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha nos capacitar neste tempo, Senhor. Que Ele venha nos habilitar neste tempo. Senhor, nós queremos, Senhor, estar cheios do Teu Espírito, Senhor. Senhor, este é um assunto que o Senhor fez por um grande depósito em nós nesses últimos 12 meses. Senhor, e nós cremos, Senhor, que o propósito disso tem em vista, Senhor, aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo, Senhor. Para que nós tenhamos luz, para que nós não estejamos na escuridão. Senhor, mas que nós possamos, ó Deus, diante do Senhor e da Tua palavra, nós andarmos na luz, assim como o Senhor está na luz. Senhor, ajuda, Senhor, cada família reunida aqui neste momento, Senhor.
Ajuda cada casa, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que as vestes de cada um de nós, Senhor, sejam alvejadas pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Senhor, também, Senhor, que a nossa cabeça tenha constantemente esse óleo da tua unção, que sejamos capacitados para esse tempo do fim. É o que nós oramos, é o que nós rogamos a Ti, Senhor. Que sejamos cheios da Tua vida, Senhor. Que possamos, Senhor, ser esses bons dispenseiros para esse tempo. É o que nós rogamos no precioso nome de Jesus. Em nome de Jesus.